Ô Décio, já que tu citou no nome do Fred, a gente estava falando do Ezio e agora citou o nome do Fred. Há um pouco tempo atrás eu participei de uma live, Camisas Podcast, Camisa Tricolor, e a gente estava falando muito dessa relação do torcedor tricolor de questão de ídolos, né? E ocasiões diferentes. Assim, você falou do Ezio, falou com amor, com as palavras bem doces para falar do Ezio, e como todo tricolor, né? Que eu não vi o Ezio jogar, mas assim, todo tricolor que eu pergunto, que eu procuro saber, todo mundo fala muito bem do Ezio, e eu queria ter muito visto ele jogar. Falam que ele foi um jogador do Fluminense que passou por um momento muito difícil no clube, né? Por uma época difícil, e ele fazia com que tricolores se mantivesse sendo tricolor ali. Ele era um super-herói mesmo. Por isso que tem tudo isso do Super Ezio, o super-herói, né? E o Fred, que tornou muitos novos tricolores. Então, assim, são ocasiões diferentes. Um que manteve muitos tricolores num período que muito difícil para o Fluminense, e um outro ídolo que fez muitos novos Freds. O que eu digo, muitos novos Freds? Depois que o Fred passou pelo Fluminense, o que teve no cartório de registrado Fred é absurdo. Inclusive, o meu filho se chama Fred. Eu tenho um filho de 5 meses que se chama Fred por causa do Fred. Por causa do Fred. O Fred é meu ídolo, né? A primeira vez que eu pisei no Maracanã, um Fluminense Palmeiras 2009, eu tinha a idade do Matheus, inclusive, 12 anos, e eu pisei no Maracanã. Maracanã, a atmosfera, a coisa mais linda do mundo, e o Fluminense ganha de 1-0 numa arrancada que o Fluminense estava para se manter na primeira divisão. E o Fred faz aquele gol de cabeça, aí faz jogando aquele coração. Então, aquela imagem não sai da minha memória, sabe? Não sai ali de mim. Então, assim, o Fred, ele é o meu ídolo, né? Então, assim, é algo muito, muito grande para mim. Então, o Fred é um cara muito importante. E o Fred, agora eu tenho o meu Fred, que é o meu Fred ídolo, e o meu Fred filho, de 5 meses. Não, eu acho fundamental isso, o papel do ídolo, né, Michel? Os clubes precisam ter ídolos, né? O futebol precisa de ídolo, o esporte precisa de ídolo, precisa de referências, de bons exemplos. Não é que é para ser santinho e tudo certinho, não. O Fred, por exemplo, não era. Ele tinha lá os incidentes dele de caipirinha e tal, mas, cara, super ídolo, super referência boa, um cara que, ao seu estilo, fazia a alegria do torcedor e representava o torcedor. E eu acho isso. O Ezio, como você falou, realmente foi um cara muito necessário num momento extremamente difícil do Fluminense. O Fluminense deu uma desandada braba. Realmente, nesse tempo, assim, você via o Fluminense numa situação desesperadora, que você fala assim, gente, o que vai ser desse clube no futuro? E o Ezio, naquele momento, foi fundamental, por isso que você falou, de as pessoas continuarem acreditando no Fluminense, continuar tendo ídolos do Fluminense, o Fluminense continuar vencendo jogos, dando alegrias, e nesse momento em que assim, havia até essa dúvida, gente, o que vai ser do Fluminense? Já o Fred, ele chega no segundo momento, que o Fluminense conseguiu se manter vivo, o Fluminense está seguindo, mas o Fred volta ao torcedor, fazer o torcedor acreditar que o Fluminense pode ser vencedor. Não é mais um time coadjuvante. Beleza, a gente conseguiu se manter ali meio de tabela coadjuvante, e o Fred não, ele traz esse novo momento para o torcedor. O Fluminense não é coadjuvante, o Fluminense é protagonista. O Fluminense está aqui para ganhar títulos, tanto que ele ganhou 2 brasileiros e por muito pouco não ganhou uma Sul-Americana, né? Por uma bobeira, um detalhe, mas enfim, eu acho que teve isso, foram esses 2 ídolos desses 2 grandes momentos, e o ídolo tem essa importância, né? O ídolo tem essa importância, é muito bom. O Conca também nessa época jogava demais, né? Ele era um cara muito importante. Você sabia que o Conca sempre ia estar jogando, que ele nunca machucava e que ele sempre jogava bem. Ele nunca jogava mal. O Conca era aquele jogador regular, linear, assim, olha, ele é sempre linear num alto nível, sabe? Então, assim, você tinha certeza que ele ia jogar bem, e tá sempre em campo, ele era incansável, era tipo, nesse sentido, era que nem o Arias, assim, não machuca nunca, né? Não machuca nunca. Nunca, o cara joga todos os jogos.
E é fundamental, né? Fundamental você ver esse time que foi campeão da Libertadores, né? O Ganso o nosso artilheiro, que para mim tinha que estava merecendo uma estátua, né? O Cano, né? O Cano, cara, o que ele fez nos últimos jogos da Libertadores, na sequência final, o que ele fez no Fluminense, ponto. Exatamente, tudo que ele fez no Fluminense, 22, 23, absurdo. Não deveriam ser apagados por causa de 24, que foi um ano horroroso. Absurdo, gente, o que ele fez. O que ele jogou bola nessa conquista histórica, realmente assim, é notável, é ídolo. E o Cano é aquele cara também que você é ídolo, sabe? Porque você sabe que pode contar com ele em campo e você sabe que fora de campo ele é um cara correto, legal, bacana, sabe? De novo, não precisa ser santinho, não. Não precisa ser, eu não faço nada de errado. Não, todo mundo faz alguma coisa errada. Todo mundo, de vez em quando, faz umas besteiras. Todo mundo, ninguém é perfeito. Todo mundo erra, todo mundo fala umas besteiras, mas, de um modo geral, assim, uma conduta maravilhosa. O cara é excelente, assim como o Ganso também, o cara é excelente. Não pisa na bola, sabe? É um cara que não pisa na bola. São dois caras que não pisam na bola e que chegavam dentro de campo resolviam. É isso, ó. Da IP